Olá, eu resolvi gravar este vídeo para falar um pouco sobre o partido Missão, oriundo do movimento MBL, né, que me parece é a grande novidade da política brasileira, aí desde o surgimento do PT, né, e eu digo novidade de maneira meramente constatativa, né. Eu me considero uma pessoa de esquerda, né? Então eu tenho sérias críticas ao MBL, mas goste-se ou não deles, eles são a grande novidade na política brasileira, eles estão pautando o debate, né, político nacional e eu acho que eles devem ser mais cuidadosamente analisados e entendidos pela esquerda, certo? Então, o que tem predominado, né, na mídia, em análises de intelectuais de esquerda, é uma é uma crítica muito preguiçosa, né? Porque são jogados aí termos como fascista, ultradireita, não sei mais o que, né? Que, assim, não explicam muita coisa, não dão conta do fenômeno, né? E apenas o mistificam, né? Eu tenho acompanhado bem de perto o desenvolvimento, né, inclusive o amadurecimento político deste movimento, né, político e intelectual, né? Se você pegar aí 10, 12 anos atrás, quando eles foram fundados, era um partido bastante liberal, liberbobo mesmo, né? Vamos vender a mãe e resolve tudo, né? Hoje em dia, né, eles têm um discurso que ainda é bastante liberal, né, na economia, pode ser criticado, né, foram contra o fim da escala 6 por 1, é, enfim, são posições que eu acho que são, são criticáveis sobre alguns aspectos, mas aqui tem um ponto muito importante que eu acho que deve ser colocado, que a esquerda tem uma mania péssima, né, de achar que quem é de direita não gosta de pobre, né? Ou como colocou o Jones Manuel num vídeo recente dele, o MBL quer que você morra de trabalhar, né? Como se a esquerda tivesse o monopólio da virtude ou do saber econômico e tivesse, né, sempre, né, em mente o melhor interesse da classe trabalhadora e a direita fosse essa força maligna, malévola, né, que defende os patrões, os sanguessugas e odeia os trabalhadores e os pobres, né? A gente sabe que as coisas devem ser lançadas, não são tão simples assim, né? Então, de novo, não vou entrar no mérito aqui, né, de se esse fim da escala 6 por 1 vai ser de fato benéfico aos trabalhadores. Eu, como uma pessoa de esquerda, sempre, né, me coloco como alguém que está interessado na melhoria das condições de vida de todos, sobretudo, né, dos trabalhadores, dos mais pobres. A questão é o que vai funcionar, né, para os trabalhadores, para os mais pobres, para a maior parte da população. Essa é a única questão, essa é a questão de base que deve ser colocada, né? E, inclusive o argumento do Kim Kataguiri, né, deputado federal, se não me engano, pela Missão, era de que esse fim da escala 6 por 1 é uma medida populista que não ia ajudar os trabalhadores, né? De novo, eu não tenho um grande conhecimento de economia, não vou entrar aqui no mérito dessa questão, mas eu acho que
A esquerda tem uma mania péssima, né, de dizer que os de achar, né, que tem o monopólio da virtude e do saber econômico e que sempre tem em mente o melhor interesse dos trabalhadores, e a direita é o oposto de tudo isso, né? E eu acho possível, acho concebível que, né, se tomem medidas populistas que vão, no final das contas, acabar atrapalhando a vida dos. Eu não acho uma coisa impossível de acontecer, né? Então, para mim, este é o ponto central. Este é o ponto central, né? Analisando a situação econômica, né, do país, as relações de força, quais são as medidas, né, que vão de fato beneficiar a maior parte das pessoas, os pobres, a classe trabalhadora. Né? E então tem essa questão econômica, né, que eu acho que não é tão simples assim, e o Partido Missão, né, me parece, tem uma abordagem hoje que combina esse liberalismo econômico mais clássico com uma certa abordagem até desenvolvimentista. Eles têm um projeto de industrializar o Nordeste, por exemplo. Né? Então, eu acho que John deve fazer uma análise mais justa, mais cuidadosa. Né? A outra questão que é muito importante é a da segurança pública. Né? E eu acho que essa é a pauta pela qual eles ficaram mais famosos, né? O slogan deles, o prendeu, matou, né? Que, enfim, implicaria uma coisa que, na verdade, já acontece, não é? Quando a polícia invade uma favela, né? Um morro, é uma abordagem bastante violenta e que acaba vitimando pessoas inocentes, né? E, enfim, né? Tem o objetivo de prender ou matar traficantes, o que me parece, né? O MBL propõe é uh, uma limpa geral, né? Nestes territórios controlados pelo crime organizado, né? E eu acho que tem algumas questões a serem colocadas aqui, né? Primeiro, tem uma coisa que me desagrada nesse discurso, que é algumas falas, né, do Renan Santos, que eu acompanho de perto, que é um certo gozo assim de uma violência, uma coisa um pouco condenável, né? Tipo, eu quero ver esses caras mortos, eu gosto de vê-los mortos, né? Nós vamos meter bala em todos e o rio, né, das comunidades próximas serão banhados com sangue destes malditos. Então, tem uma coisa assim que eu acho perigosa e realmente moralmente condenável nesse discurso. Né? Por outro lado, né, é um dado, fato que o Brasil, infelizmente, tem boa parte do seu território controlado por essas facções. Né? É um poder paralelo ao do Estado. Né? E eles mandam, desmandam, extorquem, estupram, matam. Né? Então, realmente, isto não deveria estar acontecendo num país como o Brasil, né? Num Estado moderno. Né? O Estado com o seu aparato, com todos os seus aparatos, inclusive o repressivo, né? É quem deveria controlar estes territórios. Né? Então, é um problema que
antes, me parece, do surgimento do Partido Missão e dos vídeos, postagens do Renan Santos, um tema que tinha sido, assim, esquecido, relegado a um segundo plano, ninguém falava muito disso, aceitava-se isso como uma realidade dada, né? Como, enfim, um fato imutável. Né? Então eu acho que ele tem o mérito de ter trazido essa questão para o debate público. Né? E todo mundo agora está falando disso, o governo federal mesmo lançou um plano de combate ao crime organizado. Né? Flávio Bolsonaro ridiculamente foi lá pedir ajuda do Trump, né, para classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Né? Então, eu acho muito, muito importante pôr em pauta este tema, porque você tem milhões, dezenas de milhões de pessoas que sofrem na mão deste poder paralelo. Né? E é evidente que algo precisa ser feito, o Estado precisa retomar esses territórios. Né? E tem uma coisa que é ainda mais importante aqui, que é o fato de este discurso, prendeu, matou, bandido bom é bandido morto, né? Que há muitos anos, décadas, vem sendo criticado pela esquerda, que se coloca como defensor dos direitos humanos. Né? Por que esse discurso ganhou tanta tração? Por que ele é tão mobilizador, né, das pessoas comuns? Né? Porque este é o olhar do cidadão médio, sobretudo, eu diria, né, do trabalhador que mora, né, nestes lugares dominados ou dominados por organizações terroristas, ou simplesmente muito perigosos, né, em que as pessoas não podem andar tranquilamente na rua sem ter medo de ser assaltadas, sem ter medo de ter o seu celular roubado, sua moto roubada. Né? O que este cidadão comum, né, ao ser assaltado, ao ter sua moto roubada, etc., o que ele quer é uma punição imediata. Né? E a gente vê aí, né, internet afora, vídeos de justiça feita com as próprias mãos, são horríveis, mas eu acho que meu ponto é, não se pode ignorar, né, esta vivência, que é um termo que a esquerda gosta tanto, né? Não se pode ignorar esta vivência, essa experiência do cidadão comum, sobretudo do povo trabalhador, pobre, da periferia mesmo. Né? Porque com o discurso do direitos humanos, onde já se viu falar que bandido bom é bandido morto, não é, né, isso é fascismo. Tudo bem, eu concordo, digamos, num nível teórico com essa asserção. Né? Só que os enunciados, né, eles sempre têm uma certa condição de enunciação. Né? Então as pessoas que falam isso, geralmente, né, elas estão dizendo essas coisas do conforto dos seus belos apartamentos em bairros de classe média alta. Né? Elas não vivem, né, esta realidade. Ela está distante, ou mais distante, pelo menos, né, da vida delas. Né? Então, eu acho que foi aí que o MBL, o Partido Missão, conseguiu capturar, né, a imaginação do eleitorado, né, porque conseguiu se conectar a esse desejo
fascista, né? De eliminação desses que são vistos como né, pessoas simplesmente más e que escolhem o caminho do crime e que, né, têm que ser punidas ou eliminadas. Né? Então, eu acho que é muito importante que a esquerda aprenda esta lição, né? De que um discurso, para que ele não circule apenas na academia, né? Ou em belos artigos, livros, né? Ele tem que mobilizar, né? A imaginação, o desejo das pessoas, né? Então, de novo, eu como pessoa de esquerda, que tem uma sensibilidade de esquerda, eu não acho que a violência, a eliminação física de pessoas seja o caminho ideal. Né? Eu acho que isso deve ser usado apenas como último recurso. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito grave, muito grave. Né? Tirar uma vida humana é uma coisa gravíssima. Né? Não é à toa que nós temos aí o debate do aborto, né? Em que condições a gente pode tirar uma vida humana ainda que incipiente, né? Então, eu acho que o MBL trata esse tema com uma certa leviandade, sim, né? E isso deve ser denunciado. Mas eles têm o mérito de terem se conectado com um medo e um desejo de justiça, de vingança da população que é real e que a esquerda, ao qual a esquerda não soube se conectar. Não soube se conectar. Né? Nós podemos traçar uma analogia com o que acontece na Europa, com o problema da imigração. Né? Não adianta nada você adotar um discurso bela alma, não, somos abertos a todos, venham, né? E se instalem aqui e podem dormir no meu colchão e na minha... Não, assim, se o Estado não tem condições materiais de absorver esses fluxos humanos, né, isso vai gerar, mesmo que tenha, né, isso vai provavelmente gerar uma reação, né, entre as camadas populares de classe trabalhadora negativa. Né, porque para que você esteja disposto a acolher o outro, e acolher aqui não no sentido de nossa, eu tenho que amar esse outro que é tão exótico, né? Tão diferente, tão legal. Não, é simplesmente acolher, tratá-lo de maneira justa, oferecer oportunidades e exigir um respeito às leis. Né? Isso é importante. Mas para que exista essa disposição, tem que haver um discurso, né? Uma organização que ensine as pessoas a desejar isso, a criar essa sensibilidade. Senão, aquela velha história de que ser de direita é mais fácil. O senso comum, ele é de direita. O senso comum, ele é tendencialmente fascista. Né? Então, e sejamos sinceros, honestos, né? Pessoas que receberam pouca educação, pessoas pobrizadas, de classe trabalhadora, não tendem a ver essas coisas com bons olhos. Né? Nem imigrantes, nem bandidos,
nem pessoas que são alternativas na sua orientação sexual. Sabe? Assim, achar isso é uma grande besteira, é uma grande cegueira, pela qual a esquerda está pagando um preço altíssimo. Né? Então, recentemente, por exemplo, aquela figura, o galo de luta, né? o motoboy, que é uma figura importante aí da classe trabalhadora organizada, digamos, né? Foi um podcast dizer que ele não se sentia representado por essas pautas, né, identitárias, e que ele não queria fazer parte da esquerda que dá o cu. Né? Enfim, eu acho que isso tem que ser ouvido. Isso tem que ser ouvido. Né? Eu acho que a esquerda ela está sendo. Tá acordando aos poucos. Né? Mas nessa obsessão, né, com essas pautas identitárias, ela se desconectou, né, da classe trabalhadora, né, das pessoas simples, né, que e esqueceu do fato de que, né, do fato óbvio, né, de que é necessária uma certa pedagogia, né, é necessária uma certa mediação, né, para tratar desses temas, né, e que uma pessoa que é, com perdão a palavra, fudida, explorada, né, ela tende a ver, né, essas essas pautas como mimimi, né? Como esse pessoal aí eles têm digamos um gozo, né? Que me que não é que é diferente e que é estranho, que é ofensivo para mim, e eu que já tenho tão pouco, né, ainda tenho que aturar essas pessoas. Né? Ainda tenho que aturar playboyzinho vindo me falar que eu não posso dizer tal coisa. Isso é uma coisa extremamente ofensiva. Né? Então, eu de novo eu falo isso como um aliado das minorias, né? Apoiando essas pautas, para todo mundo que me conhece, que lê os meus textos, sabe disso. Né? Mas é preciso inteligência, né? É preciso muito cuidado. Né? É preciso, sobretudo neste momento caótico, né? E mesmo revolucionário que nós vivemos, né? É preciso ter muita prudência, né? E uma disposição de conversar com as pessoas de maneira assim mais desarmada, né? De bom, vamos ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Né? Se a pessoa vem falar comigo de maneira assim, respeitosa, se ela vem, mesmo que ela fale besteiras, mesmo que ela fale coisas que firam a minha sensibilidade, o meu narcisismo, as minhas identificações, né? É preciso ouvir essa pessoa, né? Porque senão nenhuma transformação efetiva é possível. Né? E, de novo, o MBL, o Partido Missão, eles. Só um minuto. Eles souberam muito espertamente, né, reconhecer, né, essa deficiência da esquerda e ocuparam esse espaço. Ocuparam esse espaço à direita, né, com soluções que são um pouco exageradas, de caráter populista, né, mas que capturam a imaginação das pessoas. Né? O desejo de ver a sua comunidade, o seu território livre de criminosos, né? Que mandam e desmandam, né? Cujas regras não são muito
claras, né? Então, eu acho que é muito, muito importante que a esquerda que, que a esquerda tenha a disposição de estudar e entender o que está sendo feito ali, né? Porque existe digamos, uma certa inércia, né? Que é compreensível, né? Uma inércia de um certo narcisismo grupal, né? De eu não quero, eles são os inimigos, eu não quero nem ver, né? Eu sou de esquerda, eu sou melhor, moralmente tenho as melhores ideias, sou mais inteligente. Aquilo lá é só um bando de playboy, fascista, eles querem que o trabalhador morra de trabalhar, né? Isso é uma crítica muito preguiçosa, né? Isso é uma crítica preguiçosa, não ajuda em nada, né? Os caras estão crescendo, eles é já matematicamente possível que o Renan Santos vá ao segundo turno, né? E eu acho que, não, voltando à questão de rótulos, né? O MBL não me parece ser um partido de ultradireita ou fascista, né? Eu acho que o que está acontecendo é que, de novo, nesta pauta em específico, né, da segurança pública, né, eles capturaram, né, este desejo de paz, de lei e ordem, que tem uma consequência, né, que é muito séria, né, pautar como política de Estado, né, a morte, a eliminação física de pessoas com recurso ao direito penal do inimigo, né, é uma coisa assim, não sei, não sei se é a melhor alternativa, não sei se resolve o problema. Me parece que isso dá margem para muita arbitrariedade, né? E que a solução do problema efetiva passaria pela discussão da legalização das drogas, né? Ir atrás do dinheiro, etc. Né? Mas, mais uma vez, você quer chamar isso de fascismo? Chame. Só que é preciso entender por que, né, que as pessoas estão embarcando nesta onda, né? Você, assim como historicamente o fascismo, né, o fascismo realmente existente, né, do século XX, foi uma reação ao comunismo que falhou, de certa forma, né? Então, a esquerda falhou em oferecer alternativas. Então veio uma direita muito inteligente, não há como negar, né? Vendo vídeos, posts do Renan Santos, que ele é um sujeito extremamente articulado, inteligente, né? Então é preciso ver o que está por detrás desses rótulos, né? Preciso criar rótulos melhores, talvez, né? Entender por quê, como um tal movimento com tais pautas foi capaz de surgir neste momento, né? Me parece que isso tem outras questões a serem tratadas, debatidas.
Talvez eu faça mais vídeos, mas por hoje ficamos por aqui. E obrigado a todos que assistiram. Um abraço.